quando eu coloco que esse vetor tem divergência zero, eu estou eliminando um vetor que tem divergência zero, não tem três componentes independentes. Significa que ele tem divergência zero, que ele é um vetor puramente transversal, pelo teorema de Helmholtz, né? A gente sabe que todo vetor pode ser decomposto numa parte que tem rotacional nulo, mais uma parte que tem divergência nula. O teorema de Helmholtz. A parte que tem rotacional nulo é o gradiente de um escalar. Então é a parte longitudinal do vetor, é aquilo que pega, né, o vetor na direção, se a gente olha no espaço dos momenta, aqui é um K. Então é a parte do vetor que está na direção de propagação. E esse cara aqui fica um K vetorial, é a parte ortogonal à direção de propagação, quer dizer, a parte transversa do vetor. Então esse objeto aqui, se ele tem divergência nula, ele deve ser essa componente aqui. Então eu estou pegando um vetor com um grau de liberdade imenso. Então eu devo ter duas componentes aqui, então eu tenho uma componente aqui, tenho duas componentes aqui. E aí, claro, para fechar, eu preciso de mais duas componentes. Porque se o lado esquerdo tem 5 componentes independentes, o lado direito também tem que ter 5 componentes independentes. E aí, imagina que eu pegue aqui um tensor, que eu vou chamar de H e J. Esse tensor aqui também tem rank 2, tem rank 3, né? Tem rank 2. Então, em princípio, vou dizer que esse tensor tem a seguinte propriedade. O H e I dele é zero. Então, ele tem traço zero, na primeira propriedade. Segunda propriedade, ele tem DI do H e J igual a zero. Ele é um tensor que tem divergência zero. Uma divergência. Então, como ele é simétrico, IJ é a mesma coisa que JI, tanto faz eu tomar divergência em relação a esse índice, quanto em relação a esse índice. Não vai mudar, porque ele é simétrico. Então, agora, essa equação aqui é uma equação vetorial. Ela tem 3 índices independentes. Aqui eu tenho uma condição. Esse tensor, se eu pegar um tensor simétrico de rank 2, ele tem 6 componentes. 3 vezes 3, 9, né? Menos 3, 6 por 2, 3. Tem 7. 9 menos 3, tem 6 componentes. O tensor é como se fosse o meu S inteiro. Como se fosse esse cara aqui. Só que eu já estou colocando para ele a condição de traço zero. Então, das 6 componentes, eu já puxei uma. Mas agora, eu estou impondo essa condição. Esse tensor, ele é simétrico, tem traço zero, mas satisfaz essa condição também. Se ele satisfaz essa condição é uma condição vetorial. Isso aqui significa dx de hx mais dy de hyx mais dz de hzx igual a zero. Depois eu faço j igual a y. Então fica dx do hxy mais dy do hyi mais dz do hzy igual a zero. Segunda equação. Terceira equação. Boto isso aqui igual a z. Terceira componente 3, z. Então vai ficar dx do hxz mais dy do hyz mais dz do hzz igual a zero. Então essa equação aqui são 3 equações, são 3 vínculos. Então eu estou impondo 3 condições, mais uma, 4. Então 6 menos 1 menos 3 dá 2. Então se eu colocar aqui um tensor H e J com essas propriedades, esse tensor está minimamente reduzido. Eu consigo ver que aqui então eu tenho 2 componentes, porque das 6, essa matou uma e essa matou 3. Então sobraram 2 componentes aqui. Então 2 e 2, 4 e 5. Então eu redistribuí. O que eu estou descobrindo é que esse tensor de rank 2, na verdade, ele tem 3 tipos de objetos escondidos dentro dele. Eu posso parametrizar esses 5 graus de liberdade desse tensor por um escalar, por um vetor de divergência nula, por um vetor transversal e por um tensor de traço nulo e de divergência simétrico de traço nulo e de divergência nula. Se ele tem divergência nula, ele deve ser um vetor transverso também. Quando você faz essa separação, ainda consegue manter a questão de que cada componente... Sim, porque um escalar não se mistura com um vetor, por transformações de rotação. E um vetor não se mistura com um tensor. Então, eu tenho boa observação. Eu tenho 3 componentes irredutíveis aqui dentro. Eu tenho um escalar, um vetor e um verdadeiro tensor. Então, o verdadeiro tensor está aqui. Aqui é que está, porque aqui, na verdade, é um vetor. Então, na verdade, esse campo aqui, quando ele propaga uma onda,
se a gente estiver estudando um sistema em que eu estou propagando uma onda de natureza tensorial, pode ser que a excitação dominante possa ser essa, vai depender de como o sistema, das frequências com que esses objetos vão oscilar. Mas eu estou vendo que eu consigo fazer uma espectroscopia e separar os diferentes modos de vibração que o meu sistema pode ter. Então, por exemplo, aqui eu tenho, na verdade, um escalar, aqui eu tenho um vetor, e aqui está o verdadeiro tensor. É aqui que está o verdadeiro spin 2. Então, o spin 2, ele mora aqui. Então, dentro de um, quer dizer, dentro da própria relatividade geral, quando a gente fala que o graviton tem spin 2, o spin 2 do graviton está morando aqui. O graviton ele é acompanhado por um spin 1 e por um spin 0, mas só que eu tenho, no fenômeno gravitacional, existe como no eletromagnetismo, existe a simetria de Gauge, que mata o fóton de spin 0. O que está? O fóton tem spin 1. O fóton, em princípio, o fóton tem spin 0, eu tenho um fóton de spin 0 e um fóton de spin 1. Por quê? Dentro do fóton eu tenho um escalar e tenho um vetor. Então, isso aqui é um escalar, spin 0. Uma componente, isso aqui é um vetor, 2s mais 1 é 3, então spin 1. Então, quando eu descrevo o fenômeno eletromagnético, eu devo estar propagando um spin 0 e um spin 1. Só que as equações de Maxwell, elas têm uma simetria que filtra o spin 0. Quando a gente escreve, então, divergência de E igual a 0 e divergência de V igual a 0, quando eu faço que a divergência de E é igual a 0, eu estou matando um grau de liberdade. Quando eu faço que o rotacional de E é menos dB/dt, eu estou relacionando. Então, na verdade, quando eu olho para o fóton, esse cara aqui é eliminado. O que sobra do fóton, a gente olha para a onda do fóton, eu vou para o gauge puro, eu vejo que o φ é 0 e a divergência de A é 0. Então, o que sobra da interação eletromagnética é a parte do A que tem rotacional. Porque o rotacional de A é o B. Né? Divergência de A sendo 0, então isso mostra que esse A aqui é um objeto transverso. Cara, escalar transformado de Fourier do A é 0. Então esse A aqui é ortogonal à direção de propagação. Então esse A aqui ele é transverso. Então a propagação está assim, esse A está assim. E é ele que vai dar os 2 graus de liberdade, do E e do B, que se movem no plano. Então, mas por que aconteceu isso? Por que o fóton acaba se propagando com 2 graus de liberdade? Por causa da simetria de calibre que as equações de Maxwell têm. É a simetria que filtra graus de liberdade. Então, em princípio, um sistema ele pode ter mais graus de liberdade do que fisicamente eu preciso descrever. Mas aí eu tenho que saber elaborar essa questão. Se, por acaso, eu preciso descrever um sistema que tenha spin 2, então eu não posso abrir mão de um tensor. Só que um tensor carrega consigo módulos escuros. Está vendo que dentro de um tensor de rank 2, simétrico, que é onde o spin 2 pode estar, o spin 2 não pode estar na parte antissimétrica, porque a parte antissimétrica é um vetor. Eu mostrei que a parte antissimétrica são 3 componentes independentes que eu jogo sobre a forma de um vetor. Então isso aqui é um spin 1. Então, para eu poder buscar onde é que, se eu digo, eu tenho um sistema, uma matéria condensada, onde se propaga uma onda com spin 2, eu tenho que fazer uma modelagem para esse sistema. Eu vou ter que buscar, no mínimo, um tensor de rank 2. Mas aí, quando eu pego um tensor de rank 2, eu arrasto lixo comigo. Eu tenho, mas aí então, afinal de contas, ele propaga o spin 2, mas e o spin 1 que vem junto? E o spin 0 que vem junto? São os 2 penetras. O que eu faço com eles? Como é que eu boto eles para fora da festa? Aí eu tenho que buscar uma simetria. Então, vamos dizer assim, toda a elaboração que a gente tem quando a gente quer modelar um sistema físico, a gente tem que ver que graus de liberdade eu quero descrever, o que eu quero exatamente descrever. Aí eu tenho que procurar o grupo de simetria do espaço onde aquele sistema está. Se eu estou no espaço tridimensional, o grupo de isometria é só 3. Se eu estou no espaço de Minkowski, é o grupo de Lorentz. Se eu estou fazendo física planar, se a minha física não tem a terceira dimensão, uma física de um supercondutor, ou uma física do grafeno, que é uma física eminentemente bidimensional. Então, na física do grafeno eu tenho um plano e o T. Então, na física do grafeno, o meu grupo de simetria já não é mais, não é só 3, é só 2. E aí, o meu conceito de covariância já é outro. O próprio conceito de spin muda. Se eu mudo a dimensão do espaço, eu mudo completamente o conceito de spin e mudo completamente o conceito de campo magnético. O que é campo magnético em 3 dimensões? O que é campo magnético em 2 dimensões? O que é campo magnético em 5 dimensões? O que é campo elétrico?
O campo elétrico ele segue a dimensão do espaço, mas o campo magnético não. O campo magnético ele identifica exatamente a dimensão do espaço onde você está. Se eu estou no espaço bidimensional, o campo magnético é um escalar. Se eu estou no espaço tridimensional, o campo magnético é um vetor. Se eu estou no espaço quadridimensional, o campo magnético é um tensor de rank 2. Ele tem 6 componentes, ele não vai ter 4. Ele nunca vai ser um vetor. Ele só é vetor. A coincidência é que um campo magnético ele só é vetorial nas 3 dimensões que nós vivemos. Por se Marx se a gente vivesse em 4 dimensões, calma. Se a gente vivesse em 4 dimensões, o campo magnético seria uma matriz de 6 componentes. Anda simétrica de rank 2, de 4 dimensões, seria um objeto de 6 componentes. Então, a gente precisa, hoje em dia, como a gente varia a dimensão, tem o cara que está fazendo física para fracionalização, carga, espinho, o cara está em 2 dimensões. O cara trabalha com TX. Para esse cara, não existe nem campo magnético. Se eu faço as equações de Maxwell em uma dimensão temporal e uma dimensão espacial, não tem como existir campo magnético. Por quê? Porque eu tenho que pegar um campo de divergência de E. Então tá, eu posso pegar a divergência de um vetor em uma dimensão, é a dx e a x, tá beleza. Mas o que é o campo magnético em uma dimensão? O campo magnético é um rotacional, ele é um objeto ortogonal. Então, se eu estou numa dimensão espacial, não existe o conceito de campo magnético. Então, em eletrodinâmica, ela só tem campo elétrico. Então, é o cara que está falando da fracionalização carga-espinho, que é o sistema de matéria condensada, onde o spin e a carga se separam. Porque você tem um sistema de elétrons, mas você não tem partículas carregadas com spin. Você pode ter excitações de spin zero carregadas ou excitações neutras com spin meio. É como se fracionalizasse o spin da carga. Esse fenômeno ele se dá por causa da baixa dimensionalidade do espaço-tempo. E aí, nesse espaço-tempo, você já tem que ter uma outra visão. Se você vai querer descrever o eletromagnetismo, você já não vai poder botar os graus de liberdade visuais. Aí você vai para o grafeno. O grafeno está no plano. Aí você tem 2 dimensões espaciais. Com 2 dimensões espaciais, você só pode construir um campo magnético que seja um pseudo-escalar. Você não consegue construir um vetor campo magnético, porque você está em 2 dimensões espaciais, e é o rotacional, tem que ser o dx do AY menos o dy do AX, aí você precisaria do dy do AZ menos o dz do AY, e você precisaria do dz do ADZ do AX menos o dx. Então, se nós estamos em 2 dimensões espaciais, eu só tenho x e y, eu tenho isso aqui. Mas eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso, não tenho isso. Então, isso aqui não aparece. Então, só sobra para o meu campo magnético uma grandeza que é pseudo-escalar. Então, eu consigo escrever uma equação, mas aí eu vou ter que reduzir. Meu campo magnético não passa a ser escalar. Então, eu já reduzi muito o grau de liberdade do sistema. Então, no grafeno, se eu for falar do campo eletromagnético local, então eu tenho que. Isso eu estou querendo passar para vocês. Quando a gente vai fazer descrição de um sistema, essa descrição não aparece muito quando a gente estuda sistema de partícula. Porque o sistema de partícula é óbvio. Você dá quantas partículas eu tenho que dar as coordenadas dela e as velocidades. Eu só tenho um corpo rígido, eu tenho que ver posição do centro de massa, ângulo de inclinação. Mas quando você tem um sistema contínuo, e você quer descrever, por exemplo, o fóton que tem spin 1, eu poderia descrever um fóton de spin 0? Tem condição de eu escrever um fóton de spin 0? Claro que tem. Só que a física dele vai ser completamente diferente da física da luz. Eu posso descrever um fóton de spin 0. Qual é a física dele? Como é que é o campo elétrico dele? Eu posso ver isso, mas não me impede. Mas só que eu vou ter que mexer com esse tipo. As equações de Maxwell não vão ser as mesmas. Os potenciais são os mesmos, mas as equações de Maxwell não. Então a simetria é muito importante quando eu vou descrever um sistema contínuo. Porque para eu descrever um sistema que tenha certas excitações, muitas vezes eu sou obrigado a comprar, os caras que fazem o pré-show, sou obrigado a comprar o primeiro, os campos mais baixos, e eu não estou interessado nele, eu quero escrever spin 2, eu não quero escrever spin 1 nem spin 0, mas não tem como desagregar. E se eu chegar com isso aqui direto, eu vou estar quebrando por variância. Então eu tenho que ter um mecanismo, um sistema, a física do sistema, ela tem que ser regulada por um mecanismo que automaticamente elimine as componentes escuras. E no eletromagnetismo isso acontece direitinho, a simetria de calibre das equações de Maxwell. A própria física de Maxwell, ela já te regula os graus de liberdade correntes. É essa mensagem
que eu estou tentando passar para vocês aqui. Então, essa é a parte mais crucial da teoria de campos, é saber escolher as coordenadas, ou seja, saber escolher os campos. Se eu disser para vocês, olha, eu tenho um sistema físico que propaga um objeto de spin 3. Esse objeto de spin 3 tem a seguinte relação de dispersão. A frequência dele varia com o comprimento de onda desse modo. Esse campo de spin 3, ele tem modos transversos de propagação. Né? Aí eu vou te dando esses elementos, você vai saber que tensor eu vou usar. Aí você já começa a saber que tensor você pode usar para descrever esse objeto. Depois, se eu te disser a relação de dispersão é assim, desse modo, você já vai começar a saber como é que é a energia cinética desse campo, como é que é a energia potencial desse campo. Então, isso é o que é essencial para eu fazer um modelo físico qualquer. Eu tenho que saber as características do sistema que eu quero descrever, e aí eu posso escolher campos de várias matizes. Será que eu posso descrever uma partícula vetorial por um campo escalar? Depende, se esse campo vetorial for um campo longitudinal, um campo longitudinal é o gradiente de um escalar. Então, de repente, eu posso descrever um vetor por um escalar, desde que esse vetor seja longitudinal, porque ele não tem a parte transversa. E aí, como é que vai ser a física desse sistema? Quem vai ser a energia cinética? Essas coisas que a gente vai ter que um pouco... esse período inicial, essas 9 aulas que eu dei lá para os meninos, que eu chamo dos teenagers desse curso, é porque é a primeira experiência que a gente tem de brincar com o campo. Não adianta eu chegar a botar um campo aqui no quadro negro e sair fazendo cálculo que você não sabe o que está rolando dentro do campo. Então o que a gente está começando a aprender a fazer é abrir o campo, a gente desconstrói o campo, ver tudo que tem lá dentro, e aí a gente começa a falar, eu quero fazer física para essa parte aqui. Eu não estou interessado na física desse cara. Ou eu poderia dizer, não, eu estou interessado na física desse, não desse. Esse cara aqui é um intruso. Eu tenho que dar um jeito de tirar ele do meu sistema físico. E o que eu tenho que fazer? Quais são as providências que eu tenho que tomar? Isso é tudo. O resto, cara, é cálculo. E cálculo todo mundo sabe fazer. É o médico. É o médico que faz cálculo. Mas ele não sabe escolher as coordenadas do seu sistema. Diz para o médico tudo que você quer e manda ele escolher o campo. Ele não sabe. O campo tem isso, tem essas. Agora, dá para ele o Lagrangiano pronto, ele faz em 1 segundo o que você pode levar um dia fazendo. Pega um campo tensorial desse, com 4 derivadas, e tira as equações de simetria, você leva o dia inteiro inteirando as equações de campo, erra, obviamente, e o meio te dá a resposta. Agora, o que é o trabalho inteligente não é fazer isso. O trabalho inteligente é saber como eu vou me colocar diante do sistema. Que campos escolher? Se eu estou por um espaço diante de si, o pessoal da matéria também sabe gostar. Tem a relação de Sitter, a relação ADS com densa matter, para descrever, por exemplo, sistemas fortemente correlacionados. E aí, eu estou num espaço, num constante cosmológico, meu conceito de covariância é único. Quem são os campos bons que eu tenho que escolher? Então, eu vou estar mais preocupado com esse tipo de discussão no curso do que fazer cálculo. Fazer cálculo deriva, os cálculos que a gente faz nesse curso são os cálculos mais imprecisos. Derivada parcial, álgebra tensorial, álgebra de matriz, teorema espectral, autovalores, autovetores, equação diferencial, mais nada. Não tem topologia algébrica, não tem topologia diferencial, não tem nada. É a matemática lá da graduação, matemática. Tem hora que a gente está fazendo pura aritmética. Está somando começou mexendo com matriz. Então isso é fácil, somando fácil. O que a gente tem que buscar é saber como eu vou descrever o meu sistema, que campos escolher, que Lagrangiano propor. A arte está em você saber escrever o teu Lagrangiano. De acordo com as propriedades do sistema que você quer, você vai modelar o teu sistema com um Lagrangiano propor. Mais derivadas, menos derivadas, mais derivadas temporais, menos derivadas temporais. Então, feito esse discurso, eu vou deixar uma tarefa para vocês já começarem a se debater, entrar em crise, e aí vocês vêm para a aula em crise. E aí a gente vai relacionar tudo. Tá? Alice Tomás Claro, eu tive só para falar, cara. Não, aqui você tinha comentado da questão do fóton no spin zero, cortar por causa da simetria, talvez se mudasse a simetria, talvez poderia ter um fóton de spin zero. Isso. Se eu mudar a simetria, eu posso ter um fóton de spin zero, exatamente. Inclusive, posso criar um eletromagnetismo nesse sentido, dependendo da simetria. Você pode criar um eletromagnetismo para fóton escalar. Pode.
Agora, como é que esse eletromagnetismo, como é que ele descreve, como é que é o potencial coulombiano desse eletromagnetismo? Será que cai com 1 sobre R? Como é que é a dependência do spin? Então, você vai criar um eletromagnetismo, que você vai ver depois se faz sentido com o natural, tem sentido na natureza ou não. Mas você pode criar uma realidade virtual de um eletromagnetismo puramente escalar. De certa maneira que eu posso trabalhar com ele para trabalhar Isso, você vai impor tuas simetrias, você que vai modelar as simetrias para o teu sistema conduzir no final do dia a um fóton escalar. Você interfere, vai colocar equações, você vai mudar as equações de Maxwell, como, tem que ver, mas aí no final do dia você tem um fóton propagante, você tem uma onda eletromagnética puramente longitudinal e não transversal. Tá? Isso eu acho que está mais ou menos na aula 7, na aula 6 desse curso aqui. Quando eu faço a eletrodinâmica para um tensor de rank 2, o que a gente descreve, na verdade, é um tipo de fóton escalar que algumas pessoas na matéria condensada usam para descrever energia escura. Na matéria, na cosmologia. Tem algumas descrições de matéria de energia escura em termos de campos que seriam simulando fótons escalares. Seria como se fosse fóton escuro. É o eletromagnetismo sem brilho, né? Então, já estou acabando aqui. Essa apresentação geral, mas eu só gostaria de, assim, a maneira de eu trabalhar com vocês, eu não sou professor de chegar a ficar enchendo o quadro de fórmula, já deduzir os dedos, né, claro, mas assim, eu não dou aquela que você fica de costa para o estudante o tempo todo e só mostrando, exibindo os cálculos que você sabe fazer. Cálculo é a coisa mais fácil que tem, fazer os cálculos de física, né? Eu não sei nada de matemática muito elaborada, mas essa matemática ralé que a gente usa de cálculo, análise, álgebra, um pouco de geometria diferencial, isso aí é o nosso beabá. Isso a gente faz muito bem, você, quem não sabe, daqui a pouco vai estar fazendo muito bem. A questão é saber colocar saber colocar o problema físico. Depois que você coloca o problema físico, você tem um procedimento. Aí Lagrange na equação de movimentos, impera, tem simetria, tira as correntes conservadas. Aí você roda uma manivela, roda uma maquininha que é repetitiva. Mas o mais importante de tudo isso é a gente saber discutir o que o sistema está discutindo. Eu vou perder mais tempo, e isso é o que os livros pouco fazem. Em geral, o livro é muito técnico, ele te dá como é que são os procedimentos, né? Mas ele passa muito pouco tempo, às vezes, te colocando como você tem que raciocinar para você chegar a uma certa situação. Então, é uma questão de ponto de vista. Eu fui educado assim na escola da internet. Nossa escola da internet era uma escola do professor Salano. Não ia perder muito tempo fazendo cálculo do quadro dele. Cálculo que tem que fazer é você. Cálculo é uma questão individual, é tua. O problema teu não é o cálculo. O problema meu não é o cálculo. O problema do professor não é o cálculo. O problema do professor é saber colocar o assunto e saber contextualizar o assunto. Esse assunto, ele fica só nisso. Eu posso colocar essa matéria condensada? Tem como eu colocar essa mecânica estatística? Tem como eu colocar isso dentro de um cálculo fracional? Para pegar o professor de Salles está ali. Tem como eu colocar isso dentro do que cálculo de Salles, por exemplo? Fazer uma estatística não extensiva em cima de campos desse tipo? São questões que a gente se coloca aqui. Então, eu posso fazer uma gravitação interessante em cima daquele spin 1, não do spin 2. Será que eu posso fazer uma gravitação e que o spin 2 fique como espectador e o spin 1 é que transmita o campo, a interação gravitacional? O que esse spin 2 faz se ele ficar espectador? O que acontece com o campo gravitacional se o spin 2 passar a ser espectador? São coisas desse tipo que a gente tem que se perguntar. E o resto está no livro. Os artigos. Naquela parte, se eu forçar o traço do S0, mais forçar, se não o outro não vai baixar o Não. Só precisa. Você precisa ter aqui, exatamente. O traço aqui vai ficar o HX. Cara, aqui tem traço zero. Então você garantiu que o traço é zero. Mas aí você precisa impor essa condição também. Para baixar o grau de liberdade, você precisa impor que esse campo tensorial ele é transverso. Ele tem divergência. Daí ser menos Laplaciano ali no caso. Você diria, pegar isso aqui ser menos isso? Não, não tinha HI. Aqui? Na verdade não tinha o HI ainda não, né? Aqui? Não, apagar o HI. Aqui era HI. Só tinha o. Antes de eu botar ele, né? Isso. Só tinha o Laplaciano. Só tinha isso aqui. Isso. Aí estava faltando 2 graus de liberdade. Aí eu sabia que o traço fosse zero. Isso. Mas acho que ainda não botou os outros dois que estão faltando. Isso. Não botou isso. Não botei. Aí mas vai fazer que o traço seja zero. Aí então diz que o Laplaciano é menos divergente. Não vai baixar. Se você disser que isso é menos isso. Isso. Não vai baixar não. Não vai baixar porque você precisa desse lado. Porque você está aniquilando só 3 graus de liberdade, mas sobram 2.
Se você chegasse aqui e dissesse, tudo isso aqui é zero, isso aqui garante que isso aqui é traço zero. Mas você perderia aqui. Você precisa absolutamente dessa informação, porque senão esse vetor aqui sobraria uma componente a mais. Esse vetor precisa ser transverso para ele poder colaborar só com 2 graus de liberdade nessa decomposição. Se esse vetor não for transverso, ele carrega 3 graus de liberdade. Vamos lá. Professor, mas eu posso querer que ele carregue 3 e eu não tenha um escalar. Como? Eu posso fazer com que ele... Você poderia pensar, mas você não está estudando a máxima generalidade do seu conceito. Porque, na verdade, para você ter a coisa mais geral, você precisa também colocar essa possibilidade de você ter um escalar que provém do número derivado. Um gradiente duplo de um escalar. Você poderia dizer isso aqui. Deixar os 3 graus de liberdade aqui e tentar entrar com esses 2 aqui. Mas você estaria perdendo alguma informação desse caso. Pode ser que, por exemplo, no processo de propagação, porque isso aqui é uma decomposição algébrica. Não tem nenhuma dinâmica ainda, não tem nenhuma energia. Então não tem nenhuma descrição da energia do sistema. Então, isso aí não é física, isso aqui ainda é álgebra linear. Calma. Só. Agora, quando é que eu vou colocar a física? Quando eu disser, ó, esse sistema, ele é sujeito, a energética do sistema é dada por essa função. E aí, quando você coloca isso, você vai tirar informação sobre a propagação do campo. E aí, você pode entrar em conflito pela falta desse objeto. Pode ser que na propagação do teu sistema tenha algum modo escalar que você vai estar perdendo se você não colocar na decomposição. Certo? Então, você precisa aliar várias coisas. A parte algébrica, a parte, vamos dizer assim, matemática, a parte tensorial, e depois você vai fazer uma proposta do que é a energia do teu sistema. E além da proposta da energia do teu sistema, você vai dizer, o meu sistema, ele tem tais e tais simetrias, ou não. As simetrias também definem o teu sistema físico. Se você tiver um eletromagnetismo sem simetria de calibre, o teu potencial não é mais colonial. A interação eletromagnética não é 1 sobre o potencial. Ele é, e o cálculo, ele é exponencial de menos mx sobre x. Então você muda o caráter da interação se você não definir simetrias de maneira correta. Você pode não definir simetria, mas você fala, eu estou tendo esse sistema, mas as simetrias elas são fundamentais para definir também a física do teu sistema. E aí, com uma simetria, o teu sistema tem uma física. Sem aquela simetria, o teu sistema tem outra física. E com uma outra simetria, o teu sistema teria uma outra física. Certo? O que vai te dizer em última instância qual simetria escolher é o experimento. Ou, como dizia o professor Dirac, a beleza. Segundo Dirac, não tem experimento, tem beleza. Né? A beleza, não é isso que ele dizia, a beleza é método. Né? Segundo Dirac, ele dizia, física tem que ser guiada. Não estou falando o que ele dizia. A física é guiada, ele podia dizer, nós não, para nós é um experimento. Mas ele dizia, a física é guiada pela beleza. Então, quem não leu o paper dele, então a garotada daqui já não é todo mundo que tem que iniciar, ritual de iniciação. Leu o paper de 1939 do professor Dirac, que é um paper atualíssimo, atemporal, que se chama On the Relation Between Mathematics and Physics. Então ele diz, tem 2 maneiras de você fazer física. A natureza, ela parece pedir matemática. Você não descreve a natureza por palavras. Né? As ciências sociais, você descreve, mas a natureza é intrinsecamente matemática. E aí, quando você vai olhar a natureza, você vai olhar sobre 2 pontos de vista. Você vai olhar pelas leis empíricas, pelas medidas, leis empíricas, dados empíricos e leis fenomenológicas, que é Galileu Newton. E vai construir uma teoria. Mas Dirac dizia, não, a natureza é bonita. Construa a natureza pela beleza e pela estética. Faça a matemática que tiver que ser, não tenha preconceito. A matemática sempre vai te levar a algum lugar. Depois, se aquela matemática bater com algum experimento, você vai dar nome à tua matemática. Você vai começar a identificar, dar sentido físico a cada estrutura matemática que você inventou. Mas eu acho que essa é uma lição muito interessante na física que apareceu com o Dirac. Foi assim que ele descobriu o antimatéria. Foi assim que ele previu o monopólio magnético, foi assim que ele entendeu a quantização da carga. Foi assim que ele entendeu que o elétron deve ser uma partícula composta, baseado um pouco nessa ideia. Então, às vezes, guiado pela simetria, pela beleza, pela estética, você constrói uma linda teoria.
E essa teoria depois, ela é real, você construiu uma realidade. Agora, se ela é natural ou não é outra história. Se ela virou natureza ou não, é um outro detalhe. Então, isso é uma outra maneira de você fazer física. É uma maneira legítima de você fazer física. É a maneira de construir um modelo padrão. Do modelo padrão, se vocês olharem a história do modelo padrão, as únicas partículas do modelo padrão que foram, que nós conhecemos, que foram primeiro descobertas e depois descritas, são o elétron e o fóton. O resto foi tudo previsto teoricamente. Toda a antimatéria foi prevista por argumentação baseada na beleza estética, da beleza humana. Depois, neutrino. Neutrino foi previsto teoricamente por argumentação abstrata em 31, o primeiro neutrino só foi identificado em 56, o último neutrino foi identificado em 2000, 69 anos depois. Depois, todos os quartos foram previstos teoricamente. Ninguém descobriu o quarto. O bóson de Higgs, W+, W-, Z0. Então, se você olhar o modelo padrão, só 2 caras apareceram pela experiência antes da teoria, o resto foi tudo teoria. Então, se você não soubesse quem é o bóson de Higgs, teoricamente jamais você construiria o LHC. Jamais você saberia como é que você identificar o bóson de Higgs. Ele não cai do raio cósmico, né? Ele não aparece em nenhum laboratório. Você tem que induzir uma máquina, uma super. Então você já sabia, deve ter na natureza o bóson, eu sei que existe, eu acredito que esse cara existe. Eu vou construir uma máquina com as condições de ver se ele existe, ele vai aparecer, foi o que aconteceu em 2012. Então, é uma outra forma de fazer física. Vamos ver, você colocou uma questão muito certa. A gente sempre aprende que a física é uma ciência experimental. A física também é experimental. Mas a física é uma ciência guiada pela matemática. A matemática, se você lê o paper de Dirac, eu acho que quando Dirac diz alguma coisa, a gente tem que pensar. Se Dirac falou, cara, ele é muito, alguma coisa de entender. Ele sempre dizia que se você não consegue chegar na natureza, num certo regime, quem vai te levar lá é a matemática. Você imagina, você está em 1930, você quer entender o que tem dentro do elétron. Você está preocupado com a estrutura, eventual estrutura do elétron. Cara, você não consegue, em 30 você não chegar no átomo. Hoje que a gente está chegando, hoje que a gente não tem tecnologia para botar o dedão no átomo, pegar um fóton daqui para lá, mas antigamente não tinha. Então, cara, a tua viagem é matemática. Já a matemática não é a linguagem da física. A matemática é um instrumento legítimo de observação da física. Aonde a matemática te levar, tu vai. Deixa a matemática leva eu, né? Já dizia o Zeca Pagodinho, né? Matemática leva eu. Matemática leva eu. Chega, deixa ela te levar. Depois você volta para trás e começa a interpretar. Se alguém quiser construir uma LHC para você. Você é um cara bem colocado, você está na cosmologia. O que não falta hoje em dia é resultado da cosmologia. Hoje em dia a cosmologia está uma maravilha, está dando mais resultado do que o LHC. Você tem WMAP, você tem Planck, você tem ESO, né? Você tira resultado. A cosmologia hoje está muito mais próxima da física de partícula do que as barras de erro estão diminuindo. Então, quer dizer, você pode fazer a viagem matemática que você quiser, que tem muita observação para você depois verificar. Mas eu estou colocando dessa forma, porque às vezes a gente é muito mal educado, né? Pelos cursos tradicionais, de pensar que o método é o galileano. O galileano, o método é o diraquiano. O diraquiano ele botou de cabeça para baixo. A última coisa é a experiência. O dado empírico, leis fenomenológicas, cara, é lá atrás. O Dirac, as últimas vezes que ele foi, já estava mais velho, mais radical. Ele até dizia, a física não é uma ciência experimental. A física é uma ciência de abstração, de ideias. Experimento deve-se fazer também, a gente deve fazer para poder depois ver a conexão entre a ciência e a tecnologia. Mas ele era muito radical nessa colocação. Tem uns livros interessantes, né? O diretor da escola que eu estudei lá, ele era muito fã do Dirac, e as últimas vezes que o Dirac foi a Trieste, ele discutiu bastante o Dirac, ele escreveu um livro bem interessante sobre a contraposição entre o método galileu-newtoniano e o método diraquiano de fazer física, que é essa física que surgiu depois da década de 30. Né? Professor, é uma revolução para nós, foi não? Estou escutando simetria, eu também ouvi da parte da estatística, na parte das pessoas que fazem simetria, quebra simetria. Mas, ou seja, é tipo aquela palavra que eu escuto, teoria de campo médio, por exemplo. Eu sei em tudo, fazendo aproximação de campo médio. Em todas as partes estou escutando isso, mas não vamos falar sobre simetria. Aqui eu não vou falar sobre simetria. Aqui nós vamos estudar aqui no curso
o que significa uma simetria ser quebrada e o que isso significa em termos de formação de defeito. O que é o defeito topológico a partir de uma transição de fase. Quando eu coloquei simetria, eu coloquei a palavra fechada. Mas nós vamos estudar mecanismo, o que é uma simetria e o que significa quebrar. Na verdade, quebrar uma simetria não significa quebrar, ela não desaparecer. A simetria está lá, só que de uma outra forma. Só que não de uma forma explícita, mas ela está embutida nas relações entre os parâmetros do sistema. Então, quando você fala que a simetria é quebrada espontaneamente, ela não é quebrada espontaneamente. Ela é implementada de uma forma implícita, de uma forma expandida. Ela está lá. Só que ela não está no Lagrangiano, ela não está no teu espectro, como está no átomo de hidrogênio. Então, vamos estudar isso. Porque a simetria é fundamental na matéria, na teoria clássica de campos. Tá? Para várias aberturas. Como você falou, teoria de campo médio, na física nuclear o tempo todo, física hadrônica, né, de baixas energias, essa física nuclear de mais altas energias. Trabalha, mecânica estatística trabalha com campo médio. E aí você, com esse campo médio, você pode, de uma certa maneira, implementar melhor as simetrias. Nós vamos discutir essas questões. Vou acabar 5 minutinhos só para deixar a tarefa. Então, vamos supor o seguinte, eu tenho um sistema físico, esse sistema físico, ele é descrito por duas famílias de campos. Tem um campo escalar, vamos olhar 3 famílias de campos. Tem um campo vetorial, tem um campo tensorial, simétrico, como aquele lá. Então, nós estamos nessa descrição. E aí agora sim, vamos colocar aqui uma proposta de um Lagrangiano. Então vamos dizer, cada campo desse tem a sua energia cinética. Todos esses campos variam no tempo. Variando no tempo, eles devem ter uma certa energia cinética. Então vamos colocar aqui um meio, um parâmetro aqui. Posso colocar um parâmetro aqui. Então, a velocidade desse campo, a derivada temporal desse campo ao quadrado. Da mesma forma, vamos colocar aqui, um termo assim. No ponto escalar da planta, estou medindo a energia cinética desse campo. E estou medindo a energia cinética desse campo aqui. TJ ponto ao quadrado significa T ponto e J, T ponto e J. Então, é o setor de energias cinéticas. E agora que eu tenho um termo, faço o seguinte. Um parâmetro aqui de mixing, que eu vou chamar de psi, eu tenho esse termo aqui. Esse escalar aqui, ele se mistura com um traço. Porque eu não disse esse tensor aqui, em princípio não tem traço zero, tá? Então estou colocando aqui o traço desse tensor, tá? É um grau de liberdade que eu estou colocando. E aí esse campo aqui eu tenho um termo cinético misto. Quer dizer, a velocidade desse campo se acopla com a velocidade desse campo através desse parâmetro psi aqui. Depois eu posso ter também, meu campo não varia só no tempo, meu campo varia no espaço. Eu posso ter também uma energia associada ao gradiente do campo. Quanto o campo não é uniforme no espaço, isso vai ser muito, né, cheio de ondinho, tem bastante energia, né, uma energia de gradiente. Então vamos dizer que eu coloque aqui um parâmetro alfa, gradiente de φ ao quadrado. Gradiente de φ escalar gradiente de φ. Então tem uma energia derivada obtida. Quer dizer, o meu campo também acumula energia sob a forma de gradiente. Aqui eu vou colocar um termo que vai ser, botar aqui um alfa sobre 2, normalizar tudo, aqui um beta sobre 2, e aqui digamos que esse meu campo aqui, ele tem um rotacional de W ao quadrado. Então tem uma parte,
A rotacional dele dá energia para o sistema. A divergência não. O que eu colocasse aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar um termo que vai ser gama, e aí eu vou colocar a divergência desse ponto dado, ela se acopla ao escalar. Estou observando o seguinte, meu lagrangiano tem que ser um escalar, não pode sobrar índice, não pode ser vetor, não pode ser vetor, tem que ser um escalar. Então, isso aqui é um escalar, isso aqui é um produto escalar de dois vetores, isso aqui é um produto escalar de dois tensores, isso aqui é um produto, isso aqui é um traço, portanto é um escalar, isso aqui é um produto de dois vetores, isso aqui é um rotacional ao quadrado, isso aqui é uma divergência com escalar, isso aqui é escalar. Pode falar. Você, a princípio, pode escrever um lagrangiano assim, como se fosse um Toy model e a partir daí joga a simetria? Pode. Posso fazer uma pergunta para você depois? Como é que você acertaria os parâmetros livres do teu sistema para esse lagrangiano ter uma simetria que seja essa, por exemplo? Tá? Vou colocar essa questão. Vou botar um programa, vou botar um termo aqui, vou botar um zeta, seja estou maltratando demais o tensor, eu vou chegar aí com mais espaço. Gama sobre 2 também. Não, o gama não é sobre 2 porque esse termo aqui é misto. Dentro de uma forma bilinear na álgebra linear, você geralmente coloca os elementos fora da diagonal, poupa os elementos na diagonal, você coloca sem 2, mas na hora que você faz a simetrização, você o 2 aparece. Mas aqui é sem 2 e aqui é sem 2. Os termos que são diagonais, φ com φ, W com W, T com T, φ com φ, W com W, tudo com fator meio. Os termos fora da diagonal, você coloca o fator todo, mas quando você simetriza a matriz, o meio aparece a fator só. É exatamente a forma que ele não dá para esse fantástico. Então, a primeira coisa, o primeiro exercício, né? Análise dimensional barata. Primeira coisa mais simples, só para vocês esquentarem os fatores, é fixar as dimensões dos campos e dos parâmetros. Fixar as dimensões. Lembrando que lagrangiano está ligado à ação, né? Na mecânica usual é integral, né, do lagrangiano. Então, o lagrangiano tem dimensão de energia vezes tempo, a ação tem dimensão de energia vezes tempo, da mecânica quântica, né, o quantum de ação é o H cortado. A ação tem dimensão de energia vezes tempo.
dimensão de momento angular. Só que agora a gente está falando de uma densidade de Lagrangiano. Esse Lagrangiano que está aqui, ele é integral, espacial dessa densidade. Então esse objeto aqui, ele é energia por unidade de volume. Cancela isso aqui me dá o Lagrangiano, me dá energia. Então a gente não perdeu de vista o conceito fundamental de que a ação é a energia desse sistema. Só que esse Lagrangiano que está aqui, ele é energia por unidade de volume. Então eu sei a dimensão desse objeto aqui, energia por unidade de volume. Aqui tem derivada temporal, aqui tem derivada temporal, então vocês vão poder fixar as dimensões, né? As dimensões, fixar as dimensões físicas, né? Dos campos e dos parâmetros que a gente está colocando nesse sistema, os parâmetros livres, né, do sistema. Né? Livres entre aspas, né? Porque depois a gente vai ver que na hora de estudar a relação de dispersão, os quadros não são tão livres assim, a gente tem que começar a fixar relações entre eles, senão a gente pode ter propagação de modos completamente, a gente pode jogar a energia do sistema com mínimo, infinito, aí tem várias discussões que são. Depois a segunda questão que a gente vai colocar aqui, o segundo ponto que a gente vai colocar aqui. Faça uma rotação de um sistema de observação, um observador que está rotacionado de um ângulo θ em relação ao eixo x, né, do observador que descreve esse sistema. Então, como uma rotação em torno do eixo x, né, de um ângulo θ em torno do eixo x, né, afeta os componentes . Como é que esse tensor vai sofrer essa rotação? Pode ser interessante depois, na hora de estudar as excitações do segundo ponto. E esse terceiro ponto, óbvio, né, tirar as equações de Euler-Lagrange, quer dizer, usar o princípio variacional para chegar às equações de campo.
Então tem dois escalares aí. Tem o escalar puro, que é o escalar, que é o campo fixo, está descrevendo alguma coisa nesse sistema, pode ser um potencial, pode ser alguma coisa ligada ao campo elétrico, potencial, parte eletrostática do campo elétrico. E esse escalar que está dentro dos túneis, que é o escalar S que está dentro do tensor. É ver se o que pode acontecer quando esses dois campos aqui se acoplam. E o último item, vocês darem uma pensada também, essa questão aqui é mais elaborada, a gente pode chegar às relações de dispersão do sistema. O que significa as relações de dispersão? Isso aqui pode ter certeza que é um trabalho muito pesado que só depois com o computador a gente vai conseguir fazer. A gente vai conseguir organizar do ponto de vista analítico, mas jamais a gente vai ser capaz de fazer isso. Mas claro, o Maple faz pra gente. Aí quem está virando o Maple sempre, mexendo com o Maple, gosta de um monte de Maple aí. Então eu acho que é professor de Maple aí, quem precisar. Não, você está no Maple 19, não está? Você está operando com 19. É o 19, que é o 2015, eles mudaram o nome. No simulação toda. Né? Pô, essas coisas são muito legais. Aproveitar, não vão fazer problemas com simetrias, que só pode resolver o caso esférico, né? A vida não é esférica, né? Na vida tudo quebra simetria. Então, vamos pegar o caso mais complicado possível, joga primeiro, faz o moleque trabalhar. E ele vai te dar uma resposta desse tamanhão que você vai também ter que se cansar para analisar. Só a resposta. Primeiro saber se o meio está certo. O meio sempre dá a resposta, né? Quando ele não sabe nada, ele joga uma função de Lambert. Aí quando sai aquela função de Lambert, aquilo ali é indício de que, pô, deu merda, né? Aí você vai ver onde é que você pode ter errado. Mas o Maple é muito arrogante, né? Ele nunca diz que não sabe. Ele sempre te dá uma resposta que pode estar completamente fora de propósito. Então, às vezes, um problema interessante é você pegar aquelas folhas que o Maple te dá e analisar. Já é um grande exercício, né? Ele já fez o cálculo para você. Agora você tem que analisar. Essa questão certamente vai precisar do auxílio da computação. Pegar as relações de dispersão do sistema. O que significa a relação de dispersão do sistema? Significa que eu tenho um sistema de campos aí, esses campos vão ter equações, tipo Marx, são as equações do caso anterior, quando ele vai as equações de Euler, no caso 3, né? No item 3, em cada campo eu vou ter uma equação de campo para φ, vou ter uma equação de campo para W, e vou ter uma equação de campo para T. 3 equações de campo. Vou fazer, claro, olhar esse campo agora no espaço de Fourier, no espaço das frequências e dos vetores de onda. Já vai fazer uma transformada de Fourier, você vê o campo, né? Um campo genérico, né? Φ de Tx, ele vai passar, fazer a transformada de Fourier dele, e vai com φ de ômega. E aí cada campo nós vamos ter um sistema, essas equações aqui vão ser equações envolvendo as frequências e os vetores de onda associados a esse sistema. E essa equação aí vai ser uma equação bem complicada, porque eu vou ter uma equação escalar, uma equação vetorial, mas eu vou ter uma equação tensorial. E aí eu vou ter um super sistema de frequências. Então eu vou ter uma relação de dispersão, de repente vai sair uma equação do 12º grau em onda. Não importa, a gente vai ter que ver o que vai sair daí para a gente poder analisar quais são os modos de oscilação desse sistema. Então, a relação de dispersão desse sistema vai ser chegar aos ômegas de K. Qual é a relação entre as frequências dos vetores de onda, ou eventualmente posso expressar os vetores de onda, né, em função do comprimento de ondas, ou relação entre ômega e lambda. Tem um parâmetro lambda aí que eu devia ter colocado. Vou colocar lambda aqui, senão você vai confundir com o comprimento de onda depois. Chamei aqui de nível. Vamos chamar isso aqui de ρ. Então mudar isso. Vou chamar esse parâmetro aqui de ρ para evitar de confundir com o lambda. O lambda é 2π sobre K. Certo? Então a gente vai. Aí vamos ver, aí quando a gente tirar as relações de dispersão desse sistema, é que a gente vai começar a entender o que está acontecendo aqui, o que esse sistema está propagando, que tipo de onda está propagando, com que frequência, será que eu vou ter uma relação, será que as frequências vão cair com o comprimento de onda, com que potência do comprimento de onda, mas sobretudo vai ficar claro, por exemplo, será que esse sistema vai
apresentar frequências negativas, ele pode apresentar frequências negativas. E aí o que significa uma frequência imaginária, por exemplo? Então, se esse sistema apresenta frequências imaginárias, significa que o meu sistema ele não propaga, ele tem um dumping, né? Tem uma frequência imaginária. Então, a parte que seria oscilatória, se essa frequência que passa a ser imaginária, se ela é um ini, então eu vou ter agora, meu sistema vai ter um amortecimento bruto. Então, pode ser que aquele modo ele não propague, seja um modo evanescente, o sistema gera o modo, mas o modo morre no meio do caminho logo. Então, isso tudo, essas relações vão ser importantes para a gente saber exatamente o que está rolando aqui. Claro, eu confesso que eu passei um exemplo bem chato. Tá? É um exemplo, assim, longe de ser exercício de graduação, que é exercício que você sabe, dá para fazer no caderninho. Não dá. Não dá. Eu vou me enrolar também. Até mesmo na hora de interpretar, eu tenho certeza que vai ter coisa aí que eu vou ficar meio enrolado, mas é para isso que a gente está aqui, tá? Para a gente poder pensar juntos, né? Mas eu estou dando um problema que está bem fora, assim, de simetria, bem fora, assim, de controle analítico. A gente vai entender o que está acontecendo, mas quem vai ter que fazer depois vai ser o computador. Então, pensem sobre isso, se organizem, tá? As aulas são as aulas de uma nova, que o Tchau já vai colocar essa semana agora, se Deus quiser, a 9ª aula do curso, que foi onde eu trabalhei, mas eu vou voltar. A 9ª aula do curso foi uma aula bastante complexa para esse nível, mas eu vou voltar ela, porque ela é uma aula que trabalha bastante, um exemplo muito pouco usual de simetria de gate, mas que pode ser muito interessante por exemplo, para quem estuda vórtices em matéria condensada, interação entre vórtices, que para nós seria interação entre cordas, né? Esses vórtices são cordas, essas interações, aquela aula a gente trabalha um pouco essa discussão. Então, é mais ou menos isso, pessoal. O curso vai ser feito um pouco dentro dessa visão, assim, de fazer coisas menos triviais. Os livros estão aí, quer dizer, o que é convencional está nos livros, então eu prefiro não repetir livro no quadro meu, porque o curso é uma coisa inventiva, né? É chato, né? Então, tem livro bom, vocês podem estudar, organizar as ideias com um livro bom, e eu vou tentar trazer para as aulas sempre aquilo que não é fácil, que não está nos livros, que é a parte de interpretação, que é a parte de modelagem, procurando trabalhar situações fora do padrão normal. Porque livro geralmente é exercício que você sabe fazer, tem resposta lá atrás, assim, então é uma coisa muito ensino médio, né? Vamos tentar fazer coisas que as respostas estejam abertas. Eu não sei, não faço a mínima ideia do que vai sair daí. Tem que pensar bastante para depois fazer o cálculo e ver o que vai sair daí. Então é nesse sentido que eu vou trabalhar com você. O livro do Google, se alguém quiser, pode passar na minha sala depois pegar o PDF, mas eu acho que eu consigo enviar o PDF dele, eu acho que ele consegue pelo Gmail, consegue pelo veiculação. Mas o Fields, que é o livro do Siegel, ele está disponível nos arquivos. Você botou Fields, Warren Siegel, no Google, vocês vão achar o archive, o PDF. É um material muito bom. Todo mundo que está aqui está na lista de e-mail. Todo mundo recebeu o e-mail do curso. Todo mundo aqui, menos o Vitor Hugo, né? Então eu vou te botar na lista de curso, tá? Porque geralmente eu mando e-mails para acontecer de ter que adiar uma aula, alguma coisa, tá? Pode falar.